Boa noite a todos e todas. Vamos começar então a aula de hoje. Nossa primeira aula de quinta-feira, né? Na semana 2 teve feriado, então essa está sendo a primeira. Agora a gente passa a ter a cada 2 semanas, né, uma aula de quinta. Bom, gente, a gente passou um tempo da última aula discutindo a questão da verdade. Não sei o quanto vocês, enfim, ficaram confusos, mas se ficaram, quer dizer que está bem encaminhada a coisa, porque a questão da verdade é uma questão difícil. A gente vai entrar nela de novo quando a gente passar por Platão, tá? Mas a questão da verdade, vamos dizer, ela se coloca, né, no âmbito do conhecimento. Então, o Sócrates, né, quando faz as questões e tenta fazer com que brote alguma sabedoria do interlocutor, etc. Quer dizer, aqui a questão da verdade está em jogo, né? Os pré-socráticos haviam questionado a possibilidade da verdade, e o Sócrates, ele não chega propriamente a resolver essa questão, né? Ele tenta combater aqueles que apresentam certas verdades. Ele tenta mostrar que essas verdades não se sustentam, uma vez que se interroga. Você pode apagar essa luz? Ah, sim. Melhor assim? Tá. Bom, então, como eu estava dizendo, Sócrates, em relação à questão do conhecimento, ele confronta as verdades que se apresentam, né, ou vamos dizer, as teorias, as ideias, os valores que se apresentam como se fossem verdadeiros. E ele procura desmascarar essas posições fazendo o tipo de questionamento que ele faz, que a gente viu, né? Então ele confronta o interlocutor e diz, bom, você está falando de justiça, você está falando de virtude, você está falando disso, o que é isso? Né? E a pessoa se embanana para responder. A gente viu como é difícil, né, responder a questão da virtude. Tem aquela coisa da abelha, que é mais fácil, mas no caso da virtude é mais complicado. Bom, a gente vai ver como é que o Platão, em seguida, resolve, quer dizer, resolve não, propõe uma solução para isso, né? O que o Sócrates, então, vamos dizer, o foco dele está em desconstruir, desmascarar essas verdades. Então, o lado crítico da filosofia, né, está mais presente do que nunca. E, de alguma maneira, com isso, ele leva os indivíduos a se libertarem de, justamente, dessas posições que são colocadas para eles como se fossem verdadeiras. Então, o indivíduo ele consegue se libertar, né, de crenças, de opiniões, né, do senso comum, de coisas que ele acreditavam que eram verdadeiras, que ele mesmo passava adiante como se fossem verdadeiras, né, mas que, a partir desse questionamento, ele percebe que não são, né? Então, com isso, ele se liberta disso aqui. Ele se liberta dessas posições, vamos dizer, que a maioria adota, que a maioria pensa, que a maioria fala, e assim por diante. Isso faz com que ele tenha uma independência de pensamento. Ele é capaz de questionar por ele mesmo essas posições que se apresentam como verdadeiras, tá? O que o Sócrates coloca no lugar dessas verdades? Aparentemente, ele não coloca alguma coisa, né? Quer dizer, ele não define, né? Ele mostra que ninguém consegue definir, mas ele mesmo não chega a dar definições precisas, né, dessas coisas que ele tematiza: justiça, virtude, beleza, né, que são, em geral, valores humanos, valores que a gente atribui às coisas, né? Lembra quando eu fiz aquela distinção entre o caso da virtude e o caso da abelha? Né? São casos muito diferentes. Então, ele mesmo não chega a colocar soluções. Isso vai ser um problema para o Platão, né? O Platão acha que isso é insuficiente. Ok, legal, é bom questionar e mostrar como essas posições não se sustentam, até pela questão da luta política, né, porque ele está desmascarando oponentes, inimigos da democracia, né, ele está desmascarando os sofistas, né, ou as posições que os sofistas defendem, muitas vezes por serem remunerados. Mas ele não chega a colocar nada exatamente no lugar, né? O que ele faz é libertar os indivíduos para que cada um possa pensar da sua maneira. E isso
se casa bem com a ideia de democracia, né? Porque na democracia justamente se trata, né, de cada um poder expressar suas opiniões, cada um poder defender o seu posicionamento e fazer com que haja uma tentativa de obter consenso no diálogo, na discussão e assim por diante, né? Então essa ideia de liberdade de pensamento, né, e democracia são pontos fortes que decorrem de outro ponto forte, que é a crítica, tá? Que o Sócrates exerce por meio dessa metodologia. Eu quis frisar isso e no final da aula, né, cheguei a esse ponto no final da aula, então eu até falei no final que eu retomaria por aqui, porque eu queria insistir nesse ponto especificamente, né, na capacidade de um indivíduo pensar por si mesmo. Isso é uma coisa que vai ser muito valorizada, por exemplo, na época do Iluminismo, né, um movimento do século XVIII, que, de certo modo, plantou as bases do tipo de sociedade em que nós vivemos até hoje, né? E do tipo de pensamento que é veiculado, que está associado à defesa da democracia, né? Uma série de coisas. O Kant tem um famoso texto, né? A gente vai chegar no Kant, eu tirei uma aula do Kant, como vocês viram, né? Mas, enfim, a gente vai falar sobre ele. Um famoso texto em que ele responde à pergunta, né? O texto tem a pergunta como título: o que é o iluminismo? Né? Em que ele fala exatamente sobre isso, ele usa a expressão maioridade e minoridade de pensamento, né? Então a ideia de emancipação civil, né, que tem na lei, né, no direito. Ele usa essa metáfora, né, digamos assim, para ilustrar o que significa pensar por si mesmo, né? Vamos dizer, o ser humano tem uma tendência, a gente nasce, a gente é educado num certo contexto, né, num certo contexto familiar, comunitário, numa certa cidade, num certo país, numa certa época histórica, né? Então a gente tende a incorporar o modo de pensar que está em volta da gente, né? Isso significa que a gente pensa em função do modo como nós fomos ensinados a pensar, né? Então nós não pensamos por nós mesmos. Isso é uma coisa que se pode adquirir, né? Desde que nós sejamos estimulados a tal, que nós tenhamos um ambiente favorável a isso, né? Pelo menos isso aumenta as chances, né, da gente se tornar autônomo do ponto de vista do pensamento. Sócrates, nessa altura, quer dizer, lá na época grega, é alguém que está justamente tentando produzir isso, tentando dar aos indivíduos essa liberdade, essa independência de pensamento, essa capacidade de pensar por si próprios, em vez de simplesmente seguirem o modo como a maioria pensa, ou, né, o modo como ele é manipulado, né, eventualmente, por um discurso dominante, por uma posição dominante, que, em geral, coincide com a posição daqueles que estão no poder, e assim por diante, tá? Então, esse é um elemento muito importante que decorre, né, do próprio caráter crítico do pensamento filosófico e que, até hoje, né, é valorizado e é, por nós, valorizável, imagino, né? A princípio, todos nós queremos pensar por nós mesmos, né? Só que, né, o que o Sócrates mostra, e depois, né, a filosofia vai sempre tentar mostrar, que às vezes a gente acha que pensa por nós mesmos, só que na verdade a gente está reproduzindo o modo de pensar, o modo de pensar que a gente incorporou. E a gente está seguindo uma certa maneira, não só de pensar, mas uma maneira de agir, uma maneira de viver, né? Então, esse é um tipo de ruptura que vai ser muito valorizado, né? Eu falei do iluminismo, mas também vai ser muito valorizado. Colega, você pode, por favor? Só mexer que ele, eu acho. Está procurando. Dá uma clicadinha. Está procurando. Bom. Não adiantou. Eu acho que tem que ser muito rápido, senão ele está programado para entrar muito rápido, né, nesse. O tempo de exposição dele? Eu acho que não, porque eu não sou. Só o administrador pode fazer esse tipo de mudança no computador, né? Ou seja, só o pessoal do MTI, né?
todo modo, então, esse é um ponto para o qual eu queria chamar a atenção. A gente vai ver como isso vai ser valorizado entre os filósofos do existencialismo, a começar pelo Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo, né, na sua versão, que é assim chamada, contemporânea, que valoriza muito a figura do Sócrates, né? Para o Kierkegaard, que é um pensador cristão, aí a gente vai ver depois, né, como é que as duas coisas se combinam, né? Mas é um pensador cristão muito heterodoxo, né, que questiona os dogmas, questiona a igreja, enfim. Tem duas figuras fundamentais para ele, Sócrates e Cristo, né? Então, vamos dizer, os dois são duas figuras fundamentais, quase, digamos, da mesma importância, né? Por que ele dá tanta importância para o Sócrates? Por causa disso, especificamente, né? E ele tenta usar um método parecido, né? Fazendo a crítica, tentando fazer com que as pessoas consigam pensar por si mesmas. Por isso que eu queria enfatizar esse ponto. Tudo bem? Está claro para vocês? Tá. Bom, então agora eu vou passar para o Platão. Acho que é mais fácil ficar com o mouse. Oi, fala. O senhor já poderia começar a passar a lista para não ficar... Eu achei. Já passou, já. Está passando uma folha de papel, porque a lista que eu imprimi no SIGA, não sei porquê, eu imprimi uma lista errada, da turma errada. Eu abri o SIGA, entrei na turma, foi antes de sair, eu estava meio com pressa, simplesmente imprimi, eu ainda estranhei. Eu falei, só 51 alunos, tinha 80 e poucos, né? O que aconteceu? Eram 2 páginas, né? Enfim, não sei o que é, depois eu vou verificar no SIGA por que está abrindo essa turma para mim. Não deveria. Bom, o que isso aqui, né? Achei que você estava falando do SIGA. Isso aqui, claro, eu vou ter que explicar, né? Isso eu coloquei aqui só bem como pano de fundo, né? Numa imagem enfraquecida, os elementos anteriores, né? Então, dos pré-socráticos e tal. Quer dizer, o que estava no slide anterior, né? Bom, então, vamos pensar o seguinte, né? Agora, justamente eu vou explicar, né? Eu até pensei em numerar para dar a sequência correta. Mas isso corresponde, quer dizer, dá para achar um pouco pelas páginas do texto, né? Então eu coloquei aqui, página 50, só que dependendo da edição do PDF e tal, talvez não bata, né? Enfim, no livro físico eram essas as páginas. Então, né, página 50, 51, 52 e 53. Então isso dá uma certa sequência, né? Mas se for o caso, depois eu até numero para deixar mais claro. Mas de todo modo, né, eu vou começar por esse ponto aqui, né, que a gente estava falando, de como, né, a crítica, de como o método dialético do Sócrates, né? Então aqui a gente estava vendo o Sócrates como que isso, né, esse processo de diálogo, de interlocução, leva o indivíduo a ter a independência de pensamento, a chegar a uma maior sabedoria, né, e assim por diante. Isso, né, o Platão herda do Sócrates. Lembrando, né, que o Platão ele foi discípulo do Sócrates, ele, né, teve o Sócrates como mestre, né, ele era um dos seguidores do Sócrates, né, o Sócrates, né, ele não escreveu, mas ele, né, tinha discípulos, alunos, né, que enfim aprendiam com ele, o acompanhavam, né, nos seus percursos ali em Atenas e tal. E Platão escreveu sobre Sócrates, né, ele tem um texto específico, vamos dizer, falando sobre o julgamento de Sócrates, em que ele ali pretende falar do Sócrates verdadeiro. Ao mesmo tempo, ele faz do Sócrates um personagem dos seus diálogos, né? E aí tem uma primeira fase, né, o texto mostra isso, em que ele está mais colado nos ensinamentos do mestre, né? Então ele está mais próximo do Sócrates. Então muito do que a gente sabe sobre o Sócrates vem também por aí, né? Bom, então esses elementos, né, vêm claramente do Sócrates, né? Essa perspectiva de uma crítica àquilo que é vendido como verdade, né, mas que em geral não é. O método do diálogo, o método da interlocução, por isso que praticamente todos, né, não todos, mas a grande maioria dos livros, dos textos, né, que Platão escreveu, são diálogos, né, são interlocuções, né, às vezes com 2, mas em geral com mais personagens, né, mas tem sempre 2 que são
ali os principais, né? Os sofistas aparecem muito nesses diálogos, tem inclusive um diálogo chamado O Sofista, e os sofistas são sempre os adversários, né? São aqueles que justamente, né, o personagem Sócrates do Platão está tentando desmascarar. Então, o Platão está reproduzindo, né, situações que de fato aconteciam, em grande medida, sobretudo no começo, nos primeiros textos, né? Então, ele herda essas questões. Só que ele vai aprofundar, né, vamos dizer, essa reflexão, até pelo tempo de vida que ele vai ter, a partir dos ensinamentos de Sócrates, e pelo tanto que ele escreveu e pelo modo como esses escritos chegaram até nós, né? Quer dizer, a gente tem muito mais condições de saber o que Platão pensava, né? Porque ele deixou escrito e os escritos chegaram, né? Foram passados à posteridade, os escritos que ele, de fato, publicou, divulgou, né? Publicou na maneira como se publicizava na época. Né? É diferente do Aristóteles. Vocês vão ver que o Aristóteles, ao contrário, os textos que a gente tem dele não são textos que ele escrevia para o público, são textos internos, que ele escrevia para os próprios alunos dele, dentro do Liceu, né, que era a escola que ele fundou. Portanto, são textos muito difíceis, muito herméticos, né? O Platão, ele escreveu para o público, né? Então ele tem uma preocupação maior, uma preocupação até literária, né? Nos personagens, nas situações e assim por diante. Então, o Platão, tendo, né, herdado isso, ele vai desenvolver, em primeiro lugar, né, a gente pode chamar isso, a atenção para isso, né, uma reflexão sobre o próprio conhecimento. Tá? Isso é fundamental. A filosofia começa a refletir de maneira metódica, sistemática, sobre ela própria. Ou seja, o pensamento começa a tematizar ele mesmo, né? Começa a ter um movimento de autorreflexão, né? Então, o pensar humano, ele continua pensando o mundo, né, as coisas, em geral, a natureza e assim por diante, mas ele também se pensa a si próprio. Né? Não que já não tivesse um pouco disso nos pré-socráticos e mesmo no Sócrates, né, mas em Platão isso se acentua, essa reflexão se acentua. Por que essa reflexão tem que se acentuar? Bom, vamos recordar os momentos que a gente viu. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, né, que estão representados aqui, né, no slide anterior, tá aqui, eles tentavam, né, conhecer racionalmente a natureza, eles tentaram produzir um conhecimento racional da natureza, mas cada um chegou a um resultado diferente, como a gente viu. Isso, em grande medida, motivou a crítica dos sofistas. Né? Os sofistas falaram, olha aí, né, cada um fala uma coisa diferente, então não dá para saber quem está certo, quem é que está com a verdade. Eles colocam em xeque o empreendimento como um todo, né? O próprio empreendimento de um conhecimento racional sobre o mundo, colocado em xeque. Bom, o Sócrates começa a reagir em relação a isso, mas é uma reação, como a gente viu, que não chega propriamente a colocar algo robusto no lugar. Né? Quer dizer, ele não vai, como os pré-socráticos, chegar e falar, olha, a verdade é essa aqui. Né? Ele não faz isso. O Sócrates, talvez até por isso, né, é mais fácil, eventualmente, atualizar o Sócrates, como fez o Kierkegaard, né? Justamente porque ele não colocou uma posição, uma verdade. Mas o empreendimento de um conhecimento racional do mundo está ameaçado. Né? Ora, Sócrates começa a crítica aos sofistas, Platão herda esse movimento, mas percebe que ele é insuficiente. E percebe que, se é para produzir um conhecimento racional do mundo, é preciso ir além do que Sócrates fez. Para ir além, para fazer esse movimento, né, de partindo do método, através da razão, chegar a um conhecimento, né, quer dizer, esse aqui é o objetivo, chegar a um conhecimento racional do mundo, ele precisa dizer por que os pré-socráticos tendo errado, né, por que ele vai acertar? O que garante que ele vai acertar? Percebe?
né? É uma questão razoável de se fazer. Muita gente tentou e não deu certo. Por que agora ele vai dar certo? Para isso, ele vai justamente, nessa autorreflexão do pensamento, estabelecer um método, mas um método que vai além do método do Sócrates, né? Um método mais sofisticado. Essa elaboração do método é a resposta a essa pergunta. Significa mostrar por que, né, que ele vai acertar onde os outros erraram. E vejam, né, é perfeitamente possível que a gente tenha um dado problema. Pensem num problema complexo de matemática, né? Então, né, o professor, bom, vocês vão ter, aqui todo mundo é do BCH, né? Sim, lembro das respostas, porque tem turmas que acho que misturam, né? Vocês vão ter bases matemáticas, é o pesadelo dos alunos do BCH, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Bom, porque, enfim, vocês escolheram humanos e tal, mas tem uma disciplina aí que vocês vão ter que enfrentar. Numa prova de matemática, que todos vocês, evidentemente, estudaram no ensino médio, se o professor coloca uma pergunta difícil, né, para uma turma grande, pode ser que tenha 15 resultados diferentes. Né? 15 resultados diferentes. Ora, um deles está certo, ou pode estar certo, né? A não sei que todo mundo tenha errado, né? Mas digamos que um deles está certo. Então, é plausível a ideia de que os pré-socráticos, como eles estavam no começo da coisa, né, eles estavam ainda engatinhando, né, estavam dando os primeiros passos, eles erraram. Né? Mas Platão, já com mais sabedoria acumulada, conhecendo os pré-socráticos, conhecendo Sócrates, conhecendo os sofistas, talvez ele já tenha condições de acertar, onde os outros erraram. Né? Então, vamos dizer, pelo menos esse é o movimento, essa é a argumentação com a qual ele leva adiante o seu projeto, tá? De produzir um conhecimento racional do mundo. Então, as primeiras perguntas que o Danilo Marcondes, né, ele apresenta no texto são justamente as perguntas que dizem respeito a essa reflexão sobre o pensamento, né, que são as questões epistemológicas. Né, ele introduz essa noção, aí, né, a noção de epistemologia. Valeu. Obrigado. Que é o estudo de como se produz o conhecimento. Né? Episteme é conhecimento. Uma palavra que, vamos dizer, tem o sentido também de ciência. Né? Então é uma ciência da ciência. Né? Justamente um conhecimento sobre o conhecimento. Né? Uma teoria sobre o conhecimento. Né? Também existe a palavra teoria do conhecimento, elas são às vezes usadas como sinônimos. Né? Enfim, quanto às eventuais diferenças, não vou entrar nisso agora. Mas... Então, é uma reflexão sobre o próprio conhecimento, na qual o Platão entra e, de certa maneira, institui essa área dentro da filosofia. Né? Porque ninguém tinha feito isso tão sistematicamente. A gente viu como os problemas foram aparecendo. Né? Os pré-socráticos ainda não teorizavam sobre isso de maneira ostensiva. Quando muito você pode ter um fragmento, um pedaço do texto do Parmênides, não sei, que mais ou menos dá uma pista sobre o que ele pensava sobre isso, mas não tem uma teoria. Né? Os sofistas também não. Os sofistas simplesmente negam o conhecimento. Falam, não dá para ter um conhecimento. O Sócrates, né, ele também não chega a elaborar uma teoria sobre isso, embora ele pratique algo nessa direção, através de um método, etc., como a gente viu. O primeiro a fazer isso é o Platão. É o primeiro a elaborar uma teoria do conhecimento. E isso vira obrigação para todo filósofo, a partir daí. Todo filósofo vai ter que se posicionar a respeito dessa questão como uma espécie de ponto de partida, né, para estabelecer a sua filosofia. Ele precisa prestar contas, dizer como é que ele vai conhecer e por que a gente deve embarcar na proposta dele, certo? Passa a ser uma disciplina da filosofia, né? Um campo da filosofia. E as questões, né, que o Danilo coloca aí são questões típicas então dessa área, são, né, essas 4 questões que estão aí numeradas. Né? Então, a primeira delas
É possível conhecer a realidade? Primeira pergunta, né? Claro. A gente tem que saber se é possível, senão não vale a pena, né, entrar nesse empreendimento. Os sofistas estão dizendo que não, né, a princípio. Né? Como eu disse, uma certa caricatura dos sofistas, mas a princípio estão dizendo que não. Ora, se a gente acreditar nos sofistas, ninguém mais vai produzir conhecimento. Né? Digamos, podia todo mundo desistir do conhecimento, e aí não teria nem o que a gente hoje chama de filosofia, nem o que a gente hoje chama de ciência, porque nasceu aí também. Né? Então, essa crença na possibilidade do conhecimento, né, quer dizer, essa convicção de que é possível conhecer a realidade, ela anima o trabalho do pensador, ela anima o trabalho do cientista, inclusive. Né? Até hoje, né, como eu disse para vocês, a questão da verdade, mesmo no âmbito da filosofia da ciência, ela enseja discussões. Fala. Sócrates e Platão eram monistas? O Platão não. O Platão é dualista. Né? Isso vai ficar claro no próximo slide. Né? Ou seja, para ele existem duas realidades, o mundo das ideias e o mundo sensível. Né? Sócrates, até onde eu sei, a gente poderia considerar monista ou simplesmente dizer que ele não entrou nessa questão. Né? Porque ele estava mais preocupado com as questões morais, as questões éticas, né? Com o aspecto crítico. Então, não posso afirmar com segurança. Né? Eu não sou um especialista em filosofia antiga, não conheço tão bem, mas não sei de uma posição do Sócrates clara a esse respeito. Né? Mas, a princípio, ele não fala, né, de um outro mundo como Platão, né, que vai falar do mundo das ideias. Então, Platão é dualista. Tem aquela questão, né, do monismo contraposto ao mobilismo, ao pluralismo, né, que é próprio lá do Heráclito. Né? Isso a gente pode discutir em seguida, quando a gente for falar do dualismo de Platão. Tá? Então, Platão acredita que sim, né, é possível conhecer a realidade. Segunda pergunta, né? Se é possível, como? Né? Como se conhece? Aí justamente entra isso aqui, né? Entra a questão do método. Né? O que a gente deve fazer para conhecer? Né? Quais os procedimentos que a gente deve adotar? Isso é uma questão que se põe para todo cientista hoje. Né? Você vai fazer um projeto de pesquisa, né? Você vai falar qual é o tema da pesquisa, né? Qual é o objeto, o que você pretende estudar, e você tem um item importante do projeto que se chama metodologia, que é onde você vai dizer como você vai trabalhar aquele objeto. Né? Então essa é uma questão que, como eu disse, né? São questões que se tornam questões fundamentais da filosofia e da ciência. Então, essa pergunta pelo método, ela se torna uma pergunta elementar. Né? Como eu disse, qualquer projeto, se vocês forem fazer iniciação científica, vocês vão ver que tem lá um item metodologia. Vocês vão ter que falar qual a metodologia que vocês vão adotar. Talvez alguns de vocês estejam até elaborando, né? o PDPD e tal. Então, essa é a pergunta que está colocada. Né? E hoje a gente, para falar da metodologia, a gente já parte de um monte de coisa, né? Tem um orientador. Platão está ali, né? Ele mesmo inventando, né? Um modo de conhecer a realidade, enfim, claro, a partir de outros autores, né? Mas ele está desenvolvendo isso daí, como conhecer a realidade. Né? Então, há um método, esse método, né, continua tendo o nome de dialética, né? Só que ele vai ganhar uma maior positividade, digamos, porque ele vai levar a resultados, diferentemente do que acontecia, vai levar a resultados explícitos, como a gente vai ver. Tá? Mas essa é a questão do método. Terceira questão, quais os instrumentos? Ou seja, na verdade essa pergunta poderia ser colocada da seguinte maneira, né? O que o ser humano usa para o conhecimento? Tá? A princípio, né, a gente não usa, por exemplo, os sentimentos. Né? A gente não vai usar a alegria ou a tristeza para produzir conhecimento.
né? A princípio, a gente não vai usar a imaginação sonhadora, né? Que a gente usa para pensar, sonhar, pensar em projetos pessoais, coisas do tipo, né? A princípio, o que a gente precisa usar para o conhecimento? Tá? Claro, né? Isso depois admite discussão, mas a princípio, o que é mais importante? Os sentidos, né? E isso já era claro para os pré-socráticos, né? Ou seja, quando eles rompem, né? Ou quando eles se contrapõem ao pensamento místico, o que eles vão valorizar? A observação da natureza, portanto, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode ouvir, aquilo que a gente pode tocar, certo? São os 5 sentidos, né, de que a gente dispõe. Então, os sentidos, né, quando se fala da faculdade que reúne os sentidos, né, se costuma usar, muitos filósofos vão usar a palavra sensibilidade. Né? Então, vamos dizer, essa nossa propriedade é uma característica nossa, né, uma propriedade nossa, ter esses 5 sentidos. Tê-los e tê-los tal como eles estão configurados em nós. Né? O cachorro, por exemplo, ele tem uma audição e um olfato, né, muito mais aguçados do que os nossos. Né? Ele escuta coisas e sente cheiros que a gente não escuta e não sente. Ou seja, os nossos sentidos poderiam ser configurados de outra maneira. Portanto, eles são configurados assim. Tá? Portanto, a gente usa essa nossa propriedade para receber, digamos assim, né, para colher informações do mundo à nossa volta, né, da natureza, por exemplo, né, sobretudo. E aí o que a gente faz com essas informações? Né? Só ter as informações? O cachorro, por exemplo, o que ele faz com o olfato, né, e com a audição? Bom, se o olfato mostra para ele um cheiro de comida, ele vai atrás. Né? Se ele escuta um determinado som, por exemplo, né, às vezes ele consegue, né, o meu cachorro, quando eu estou entrando na garagem, de alguma maneira ele sabe que eu estou chegando, né? Ele está lá no 9º andar, né? Ele já vai para a porta esperar. Como que ele consegue saber isso? Não sei, né? Mas ele tem uma ação como consequência daquilo que o sentido mostrou para ele, né? Mas para aí, né? Ele não vai elaborar uma teoria geral. De certa maneira, ele tem ali um entendimento da situação, né? Por isso é uma discussão interessante, né? Essa discussão do quanto os animais têm algum tipo de conhecimento, né? Essa discussão é uma discussão bastante interessante, né? A inteligência do animal e assim por diante. Mas ele não elabora teorias, né? Não escreve livros, né? E assim por diante. A gente faz isso. Como? Né? Por meio do intelecto, né? Disso que se convencionou chamar de razão. Né? É um nome que se deu para a coisa. Né? Os gregos usavam a palavra logos, que tem um sentido mais amplo do que o nosso sentido de razão. Né? Mas, de qualquer modo, né? Faz sentido pensar. Né? A gente tem informações a partir dos sentidos, né? E daí a gente tem um jeito de processar mentalmente essas informações e estabelecer conexões entre as coisas, né? E perceber, por exemplo, uma certa regularidade, estabelecer teorias e assim por diante. Né? A gente vai conectando as coisas da natureza usando o nosso intelecto, porque a gente tem memória, né? A gente é capaz de antecipar coisas no futuro. Tudo isso, digamos, são subfaculdades dentro da razão, né? Se a gente pensar a razão aí em sentido amplo. Então, são os sentidos e o intelecto. Né? Isso é uma questão que também vai ficar, e aí a gente vai ter muita disputa, né, ao longo da história da filosofia, que começa com Aristóteles, a gente vai ver, né, sobre o que é mais importante, a razão ou os sentidos. Qual das duas faculdades é mais fundamental? Né? Vai ter muita divergência sobre isso. Mas que as duas atuam no conhecimento, não há dúvida. Né? Isso é bastante razoável para nós hoje, né? Para qualquer um que vai fazer o seu projeto de PDPD, você vai ter que usar, né, a razão, né, e vai ter que usar no trabalho, né, os sentidos. Né. Se for uma pesquisa em filosofia, talvez nem tanto, né, você vai precisar apenas ler os textos, né, então precisa ouvir, né, se for o caso. Claro. Posso voltar um pouquinho na questão do método? Eu não entendi a diferença entre Sócrates e Platão na questão
Na verdade, isso vai ficar mais claro quando a gente passar para o slide seguinte, né? O que eu estou dizendo é, basicamente, né? Então, o Sócrates, né? Ele está dizendo o seguinte, né? Você tem ali, como eu coloquei, né? Vamos dizer, o próprio Sócrates, supondo, né? O filósofo, e você tem aqui o interlocutor, tá? Há, né, um diálogo entre eles. Nesse diálogo, segundo ele, se produz o conhecimento. Quer dizer, isso vai fazer com que, aos poucos, o indivíduo seja capaz de pensar por si mesmo. Tá? Então, nesse movimento vai se produzir conhecimento. Claro que também está presente, vamos dizer, como pressuposto, o uso da razão, né, e o uso dos sentidos. Né? Ambos estão já pressupostos, quer dizer, os pré-socráticos já tinham desenvolvido, né, já tinham caminhado nessa direção, eles já falavam em logos e eles não teorizaram sobre isso, mas eles já usavam a razão e os sentidos, né? Então isso já está meio pressuposto. A questão é, bom, como é que a gente vai proceder? Esse método de contraposição de ideias é uma forma, digamos, né, de fazer com que o pensamento racional, a partir dos sentidos, ele vá produzindo novos conhecimentos. Né? Então, é a partir, mesmo que seja, a gente pode imaginar, quer dizer, como é que a nossa razão funciona internamente. Né? Muitas vezes a gente tem uma ideia e a gente logo pensa, não, mas se eu propuser isso, alguém pode dizer tal coisa. A gente já antecipa o contra-argumento. Então, há um diálogo que é interno à nossa própria mente, né? Em que o conhecimento, ele, de alguma maneira, vai avançando. Isso, no Platão, vai se tornar mais sofisticado, quer dizer, ele vai dar uma configuração para isso mais detalhada e que, vamos dizer, embora o diálogo, no sentido concreto da palavra, né, seja importante, tanto é que ele escreve os textos dele dessa forma, né, ele vai pensar mais nesse processo interno à razão. E esse processo interno à razão é que, por meio dessas várias etapas, vai acabar chegando à verdade. Tá? Que a gente vai entender no próximo slide. Tá? Ou seja, o método vai desembocar na verdade. Isso no Sócrates não era tão claro. Quer dizer, o Sócrates está, vamos dizer, mais aqui embaixo, né, digamos, no solo, assim, no diálogo real, fazendo as pessoas pensarem, questionarem, etc. Né, mas não chega a haver propriamente um resultado final, no sentido forte. Né? Tanto é que os primeiros diálogos do Platão, onde ele, né, coloca essas questões, o que é a virtude, o que é a justiça, etc., né, terminam sem conclusão. Né? No final não tem uma resposta. Então, vários diálogos, né, o Danilo lista ali quais são, né? Vários diálogos terminam sem, vamos dizer, tem uma questão e não tem uma resposta no final. Tem só uma problematização que mostra que as respostas que até então eram dadas não são válidas. Ou seja, desmonta a certeza, mas não coloca no lugar uma verdade. Para o Platão vai ter. Então ele vai sofisticar o método. Tá? Mas a sua pergunta é ótima. Porque, de fato, né, isso adquire mais volume, né, no Platão. Então, como conhecer? O que a gente usa, né? O que a gente mobiliza em nós para conhecer? E a quarta, o que a gente vai conhecer? Né? Qual é o objeto do conhecimento? Mesma coisa, né, na pesquisa, para dar o exemplo. Né? Como eu disse, você tem um objeto, você tem uma metodologia, né? Você vai usar suas faculdades para produzir a pesquisa, né? E você, a princípio, né, tem a convicção de que é possível obter algum conhecimento através daquilo. Né? Senão, provavelmente, vocês não tinham nem vindo para a faculdade. Né? Se não fosse possível. A gente acredita que, né, a gente consegue melhorar, produzir, enfim, que não seja a verdade em sentido absoluto, né? Mas de alguma maneira a gente vai, pelo menos, daria para dizer que a gente vai aumentando o nosso grau de sabedoria. Né? Enfim. Mas esses 4 elementos estão presentes na produção do conhecimento. Tá? Bom,
Danilo vai, ao longo do texto, né, mostrando esse lado do conhecimento e, ao mesmo tempo, ele vai meio intercalando, né, os momentos, ele vai mostrando também a face política, o desdobramento político do conhecimento. Né? Só antecipando um pouco, porque isso aqui vai aparecer no final, né? Claro, a noção de conhecimento, de método, está ligado a isso aqui, né? É importante mencionar. Para esse procedimento, o que você precisa? Você precisa de regras. Faltou usar essa palavra na minha explicação aqui, né? Mas está aqui no texto, né? Platão vai estabelecer regras, né? Inclusive, ele vai entrar em detalhes do tipo: primeiro é preciso estudar tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa, né? E a matemática é um dos principais conhecimentos para ele. Tanto é que no pórtico da academia, né, o Platão fundou uma escola, no sentido concreto, né? Quer dizer, criou ali uma... Quer dizer, por isso que a gente usa a palavra academia para se referir à universidade, né? Foi, digamos, a primeira universidade da história, né? O Platão fundou lá um centro de estudos, né, que se chamava academia, que tinha uma inscrição no pórtico, né, que diz mais ou menos que quem não sabe geometria não pode passar dessa porta. A gente estava lascado, não tinha jeito. Então, ele tinha a matemática como um dos principais componentes desse caminho para chegar à verdade. Então, as regras fazem parte aí dessa questão metodológica. E também, né, esse elemento da aceitação por todos. Eu volto a isso em seguida. Porque, enfim, eu estou acompanhando um pouco o movimento do texto, né? Se bem que isso está na 51, mas já envolve ali. Bom, vou inverter, vou falar aqui primeiro. Dentro desse contexto do método, né, e das regras, né, que o Platão estabelece, ainda com bastante influência de Sócrates, tem 4 oposições que são fundamentais, que decorrem disso que a gente estava falando, né? Uma, né, que é justamente a contraposição entre verdade e opinião, né? Num sentido forte, tá? Porque para Platão a verdade, né? O Sócrates, ele desmontava as opiniões, né? Mas o que ele colocava no lugar a gente não sabe direito, né? Para o Platão existe a verdade no lugar da opinião. Em alguma medida, né, a verdade tem a ver com essa aceitação por todos, que tem a ver com a discussão da aula passada, né, quando eu falei do elemento supraindividual, né, então coisas que todos são capazes de aceitar. No caso da ciência empírica, baseada nos sentidos e tal, as evidências são mais fortes no sentido de nos persuadir, né, então um conhecimento sobre as abelhas, né, para ficar no exemplo da aula passada, mais fácil de obter consenso, né? Mas um conhecimento sobre o que é a virtude já não é tão simples de obter consenso. Mas há questões do âmbito prático em que a gente consegue, talvez, ter mais facilidade de consenso. Por exemplo, considerar errado o assassinato, né? Acho que quanto a isso, há uma tendência, né, ao consenso. Tudo bem que às vezes a gente tem vontade de matar essas pessoas, mas, né, a gente não vai, evidentemente, nem chega perto de cogitar as vias de fato, né? Mas, a princípio, todos nós, né, condenamos o homicídio. Então, mas aí também, é como eu ilustrei na aula passada, não é propriamente uma verdade, é um valor que é aceito por todos. Então, no âmbito do que é a verdade, né, esse elemento que eu propus na última aula, né, isso vai ser objeto de muita discussão ao longo do tempo, né, mas essa ideia de algo que produz consenso com mais facilidade, né, está mais próximo da verdade a princípio, né? As opiniões são mais subjetivas no sentido individual, né? São coisas que cada um acha. Eu dei o exemplo do coentro, né? Eu gosto de coentro, a maioria não gosta. E por aí vai. São coisas pessoais, né? Mas que às vezes as pessoas querem tornar objetivas, como se não fossem pessoais, né? Então, há uma tensão aí entre verdade e opinião. A outra é essa relação entre filosofia e senso comum, que isso já estava claramente posto no Sócrates, né? Essa contraposição entre aquilo que o filósofo traz enquanto crítica, enquanto modo de questionar, etc., né? Por meio do diálogo, por exemplo, e o senso comum, que é aquele modo de pensar que estava antes
aceito, né, implicitamente, e que a pessoa passa a questionar. Então isso já está claro pelo que a gente viu. Há aqui uma contraposição, quando eu falava, né, o que a gente mobiliza para o conhecimento, né, eu falei, a gente não vai usar a alegria ou a tristeza, a gente não vai usar o sentimento. A princípio, a gente também não vai usar o desejo. Né? O desejo diz respeito a outra coisa. A gente sente desejos de fazer isso, fazer aquilo, ou, por exemplo, desejo de comer alguma coisa. Né? Não interfere no conhecimento. O conhecimento se distancia dos desejos. Né? Isso, no modo como Platão compreende o ser humano, isso vai ficar muito claro, porque, veja, eu estou fazendo aqui um Platão, né? Eu queria fazer Platão e Aristóteles, vocês viram que não deu. Mas Platão em 90 minutos. Né? O Platão tem uma teoria complexa a respeito do ser humano, né? De quais são as faculdades que nos constituem, qual é, né? Quer dizer, como que razão e desejo se configuram, e por que eles se contrapõem, e assim por diante. Mas a tradição racionalista ao longo do tempo, né? E a noção de conhecimento até, né? Enfim, até os dias de hoje ainda muita gente pensa assim, e tem o positivismo no século XIX, né? O positivismo no século XX, que acredita, vamos dizer, numa postura científica inteiramente descolada dos desejos. De um ponto de vista, por exemplo, da psicanálise, isso seria impossível, porque em tudo que a gente faz o desejo está presente. Então, se a gente vai estudar uma coisa, vai fazer um projeto sobre uma coisa, é porque a gente tem algum desejo associado àquele objeto de estudo, que a gente gosta, enfim. Então não dá para fazer uma separação tão rígida, né? Mas o Platão faz essa separação, faz, né, de maneira incisiva. Tá? E tudo isso vai estabelecendo um certo ideal de conhecimento que vai vigorar durante muito tempo nessa história da filosofia que a gente está vendo aqui. Né? Como eu disse, o positivismo no século XIX fala exatamente a mesma coisa, né? Que é preciso tirar de cena os desejos, né? Tudo aquilo que é subjetivo, etc. Então, é uma contraposição que passa a ser, no mínimo, né, um tema fundamental e uma relação que é de tensão. Né? E, de fato, né, não dá para a gente dizer que o desejo não está em toda parte. Mas há uma relação de tensão, porque muitas vezes, né, boa parte dos nossos desejos, né, a gente racionalmente sabe que não pode realizar e administra isso. Né? Pode sentir, né, quero né, viajar agora para não sei qual lugar. Enfim, né, a gente pode pensar em vários exemplos. Né? Racionalmente a gente sabe, bom, dá para fazer isso agora. Se eu quiser fazer isso, eu preciso me planejar, eu preciso fazer tal coisa antes, depois aquilo. Né? Então a gente planeja, às vezes, a realização de um desejo no futuro. Né? Então a gente não pode simplesmente seguir os desejos, né, imediatamente à medida que eles aparecem. A razão é isso que a gente chama, né? A gente chama de razão essa nossa capacidade de raciocinar sobre os próprios desejos, né? E, por exemplo, adiar a satisfação de um desejo, ou planejar o que é necessário para poder realizar aquele desejo, né? Ou simplesmente abrir mão daquele desejo porque ele não tem como ser realizado. Né? Estamos nesse âmbito, no âmbito da tensão entre razão e desejo. E aí volta, né, essa questão aqui do interesse individual contraposto ao interesse universal. Aqui já não tanto na questão da aceitação, mas na questão do que vai ser constitutivo no âmbito da política. O que a política tem que levar em conta, a princípio? O interesse coletivo, o interesse de todos, não o interesse deste ou daquele. Com isso a gente passa para esse outro âmbito. Então, essa contraposição também está presente no conhecimento, né, porque no conhecimento também, né, é preciso a partir dessa pretensão, né, a uma verdade universal, que vale para todos, por oposição individual, como eu já falei. Mas quando a gente fala em interesse, né, a gente já está se movendo, claramente, quando a gente fala em desejo também, né, a gente está se movendo para esse âmbito da moral e da política. E aí a questão é, bom, a política supostamente ela deve o quê? Realizar o interesse universal e não individual. Isso até hoje a gente pensa, até hoje a gente vê com maus olhos, condena, repreende quando um político age em função do seu interesse individual e não do interesse universal, do interesse coletivo.
Uma coisa que é tão rara acontecer, né? Enfim, isso, né, é super atual, né? A gente está o tempo todo lidando com isso. A questão é como se realiza o interesse coletivo, o interesse universal, o interesse da maioria. O Sócrates era um defensor da democracia, o que, como eu sugeri, está ligado àquela valorização da independência individual, etc. O Platão, né, vocês devem ter visto, os que leram o texto, né, e a gente vai ver, enfim, aqui, para ele não. Né? Para ele, o interesse universal vai ser melhor servido se um indivíduo muito sábio, ou seja, um filósofo, estiver no poder. Então não precisa ter democracia. Precisa ter aquele que sabe mais no poder. Né? Bom, a China, teoricamente, funciona assim, né? A escolha do líder dentro do partido vai se dar, supostamente, né, por uma questão de conhecimento e tal. Enfim, é um outro sistema. Né? Isso é uma discussão hoje. Fala. Quem faz isso é o Platão? Platão. Para o Platão ficou famoso por isso, né? A figura do rei filósofo. Do filósofo no poder. Né? Teve eu não me lembro agora exatamente como foi, mas quando o Fernando Henrique era presidente, né, um sociólogo, não um filósofo, mas enfim, se fosse filósofo teria sido melhor. Ou não, né? Pelo contrário. Oi? Depende do filósofo também, né? Mas enfim, mas não era poder absoluto e tal, né? Enfim, com todos os defeitos da nossa democracia. Só um segundo. Só lembrando essa passagem, né? Teve uma vez que o Fernando Henrique, salvo engano, ele foi visitar a Espanha como presidente, né? E não sei se o rei, o príncipe, alguém da Espanha, o primeiro-ministro, deu de presente para ele um exemplar da República de Platão, que é onde Platão fala do que seria a cidade ideal para ele e fala, né, do sábio como governante. Né? Então, simbolicamente, tinha alguma coisa positiva ou não, né? Não sei, pode ser um presente de grego, um presente irônico, né? De grego, no caso. Fala. Ele tinha esse apoio, a monarquia, idealizada, antes ou depois da morte de Sócrates? Depois. Mas daí seria um pouquinho daquela ideia de que se fosse um rei não ia ter deixado Sócrates ter seguido a lei. Ele ia impedido isso ou não? Sócrates não teria morrido se fosse o rei certo, né? Se fosse um filósofo que pensasse como Platão. Sócrates seria o rei mesmo. Oi? Sócrates seria o rei. Ou Sócrates seria o rei na época. Bem colocado. Não, mas aí também não sabia nada, ele mesmo afirmava. Ele só questionava. Se bem que Verdade. não, a gente não sabe, né? Provavelmente ele não ia querer esse abacaxi, né? O Platão é que está falando aí. O Platão foi aconselhar o rei de Siracusa, né? O texto fala sobre as viagens dele para lá, ele ia como um conselheiro, para supostamente ajudar. Só que deu tudo errado. O cara que estava no poder caiu, enfim. E ele, na República, o que ele faz? Ele configura, né, do ponto de vista teórico, ele imagina e propõe o que seria uma cidade, né, no caso, o Estado se organizava como cidades, são as cidades-estado, né? Ele propõe o que seria uma cidade ideal, uma república ideal. Então, vamos dizer, é o exemplo clássico do filósofo pensando um modelo de sociedade, né, e dizendo, olha, temos que ter alguém que seja capaz de implantar esse modelo. Né? Essa é uma discussão ao longo da história. O Karl Popper, que foi citado pelo Danilo no primeiro capítulo ao falar dos pré-socráticos, que é mais um filósofo da ciência, ele tem um livro, né, que se chama A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, onde ele defende a democracia e ele coloca aqueles que seriam os inimigos da democracia. E o primeiro do livro, né, o primeiro que ele coloca é o Platão. Justamente por isso, né, porque o Platão, ao contrário do Sócrates, né, vem com uma proposta tipicamente não democrática, né, que é a ideia de que eu sei o que é melhor para todos. Um indivíduo sabe melhor do que o povo o que é melhor para o povo. Esse é o tipo de questão que está em jogo. Mas, seja como for, trata-se do interesse coletivo. Né? Mesmo o ditador, ele alega, né, sempre que ele está agindo para o bem do povo. Né? Então, a ideia de interesse
universal, ela se coloca por contraposição ao interesse individual. E aí veja, como o Platão, então, está vendo isso agora, né, já me adiantando em relação à questão de qual projeto político, né, ele vai ter. Uma vez que tem método e tem verdade, isso se aplica ao âmbito moral e político. Daí ele se achar capaz de propor um modelo de cidade. E de poder discutir todos esses temas que o Sócrates discutia sem chegar a uma conclusão, discutir chegando a conclusões, né? Ele vai definir também na República como deve ser a educação. Né? Tem uma teoria da educação na República, com os estágios, qual ciência primeiro, depois qual, ou seja, ele propõe um modelo dos 15 aos 50 anos, como deve ser o percurso do conhecimento para a sabedoria. Tem isso também, né? O filósofo só vai ser rei depois que ele tiver 50 anos, porque ele tem que ter passado por todo esse processo, né? Tem que ter estudado durante 50 anos, porque aí ele vai saber qual é o modelo ideal de sociedade. Então aí pega ele e bota lá no poder, né? Como se ele fosse, né? Então durante todo esse tempo preparado para tal. Essa é a ideia. Enfim, às vezes surgem essas coisas, né? Escola para formar governantes, né? Claro, não tem uns projetos. Geralmente o pessoal mais liberal, né, tem essas ideias de formar líderes, formar governantes, né? Aquele Lehman, né? Acho que tem essa coisa assim. Por aí. Enfim, então seria possível, né, definir como vai ser a educação, definir a religião certa, definir tudo. A arte, por exemplo, né, o Platão ele considera a arte extremamente perigosa, né, porque ela pode justamente levar os indivíduos, né, para maus caminhos. Né? Então ele condena a arte, ele condena a poesia, por exemplo. Né? Ele tem posição a respeito disso na República, que também vai ser objeto de muita discussão. Então ele acaba tendo, né, posições muito polêmicas nesse âmbito da moral e da política. Né? Então o projeto político que ele propõe, que se insere numa luta, né, e nesse momento ele vê, né, um momento histórico diferente. Quer dizer, na época de Sócrates a democracia estava no seu auge. O Platão pega uma decadência da democracia, né? Ela estava se enfraquecendo, né? Então ele fala, tá vendo? A democracia não dá muito certo, que é o tipo do argumento que os antidemocratas usam, né? A gente viu aqui recentemente, continua vendo, porque o argumento continua aí, né? Só que os ares, né, estão agora, os ventos estão soprando em outra direção, as coisas estão indo mal para eles, inclusive ontem e hoje, né? A gente viu, as coisas estão indo mal para eles. Mas o argumento é sempre esse, né? A democracia é fraca. O nazismo subiu em cima disso, né? Dizendo que a democracia era fraca. Então Platão, por isso que o Popper coloca lá, né, o Platão como o primeiro modelo desse tipo de pensamento. Né? Então o projeto político, né, com o qual ele se insere na luta é, no mínimo, né, complicado, digamos assim. Aí passando para o próximo. Beleza, obrigado. Como é que você chama, né? Odair. Obrigado, Odair. Bom, aquilo lá continua bagunçado, mas pelo menos fora ficou mais bonitinho, né? Cada vez mais coisa dentro. Eu trouxe para cá, menor, né? Do que a gente estava vendo antes. Só para fazer a conexão. Né? Não sei se ajuda. Para mim, pensando na hora, parecia uma boa ideia. Parecia uma boa ideia. Não, sem explicação não dá. Então, como eu dizia aqui, né, o Platão acredita que há um caminho para chegar à verdade, certo? Como é que isso começa? Bom, começa por essa questão das essências, né? Isso está diretamente ligado ao que a gente viu na última aula, quando a gente falou da questão das abelhas e da virtude, né? Bom, então a gente conhece, né, diversos exemplares de alguma coisa, por exemplo, de abelhas, né? Então vamos dizer que sejam abelhas ou árvores, né, por exemplo, que eu coloquei ali. Então a gente tem várias, né, várias mesmo, né? Enfim, de árvores e abelhas, bilhões, trilhões, sei lá quanto, né, no planeta Terra. Então tem um monte. E
a gente, por meio da nossa linguagem, a gente tem uma palavra que se refere àquilo. Por exemplo, árvore, por exemplo, abelha. A gente viu na última aula. Tá? Então, são dois exemplos. Aqui, a gente tem o que, exatamente? Né? O que é essa palavra? Abelha, né? Ou árvore. Ela não existe concretamente que nem as abelhas, né? Existem abelhas individuais, que a gente pode ver, né? Eu dei o exemplo do colega que estava sentado aqui e falei, olha, uma abelha aí, né, para tipificar e tal. São indivíduos concretos aos quais a gente chama de abelha, ou de árvore. Mas a abelha, isso aqui, o que é isso aqui? Oi? É uma ideia, um pensamento, uma noção, né? Que está onde? No princípio, na nossa cabeça. Né? Na cabeça de todos nós que sabemos português, e, portanto, temos, né, uma certa noção de abelha. Mas será que ela é igualzinha na cabeça de cada um? Provavelmente, quando eu falo abelha, cada um deve pensar alguma coisa, deve pensar um tipo de abelha. Né? Pode ser que haja variações, mas é alguma coisa que não está no mundo, que aparentemente está na nossa cabeça. Né? Não é algo que os sentidos nos mostram. Os sentidos nos mostram, isso é um bom exemplo de como opera, né, o conhecimento. Os sentidos nos mostram abelhas individuais. Por meio do pensamento, a gente, desde muito tempo, né, dezenas, talvez centenas de milhares de anos, o ser humano criou esse pequeno hábito de dar nome às coisas. Uma vez que se dá nome às coisas e que alguém resolve pensar sobre isso, surge esse problema, né? O que é essa noção e por que ela sempre vale, né? É curioso, né? Como é que uma coisa que o nosso intelecto produziu está sempre funcionando. Bom, a gente respondeu, né? Vocês disseram, é uma ideia, é algo que está na mente, na nossa inteligência, né? Bom, o que o Platão vai fazer? Ele vai separar, né, essas duas dimensões. Ele vai dizer, aqui está o mundo sensível, esse que a gente vê, que a gente toca e assim por diante, né? Então aqui tem o mundo sensível, né, que eu coloquei aqui como verde, né, a cor da natureza. E o outro eu coloquei azul porque é a cor do céu, né? A gente pensa em dualidade terra e céu, porque na filosofia cristã isso vai encaixar direitinho, né? Paraíso. Bom, o Platão separa. Ele vai falar, existe uma realidade a qual a gente só tem acesso por meio da nossa mente, da nossa cabeça. Né? Vocês mesmos disseram, a abelha, enquanto tal, ela não existe no âmbito sensível. Não tem nenhuma abelha aqui, e no entanto a gente está falando de abelha, está falando de árvores, também não tem nenhuma aqui na sala, embora tenha muita coisa que veio de árvore, até que não tem, né? Bom, a tampa das carteiras é de madeira, enfim, aqui tem madeira, muita coisa veio das árvores, mas não tem nenhuma árvore. Então ele vai chamar isso aqui de mundo das ideias, né? Ou mundo inteligível. Mundo inteligível, mundo do intelecto. Ele vai supor, bom, tem duas realidades diferentes e nós temos acesso às duas. A gente tem acesso a uma por meio dos sentidos e acesso a outra por meio do pensamento, por meio da razão. Isso explica, é uma forma de explicar. Né? Suponhamos, né, que há aí, claro, né, tem o passo seguinte, evidentemente, esse mundo inteligível, ele não é um produto humano. Né? A gente consegue, criando palavras e tal, isso mostra que a gente tem acesso a ele. Mas ele existe independentemente de nós. Né? O próprio ser humano está inserido nessa dualidade. Então esse mundo existe independentemente de nós. Aqui
tem uma noção que é a noção de ser, não é? Que na verdade eu tinha colocado lá no outro slide, mas não precisa voltar. Que, digamos, como lembram a ideia do Parmênides? O que era o ser para Parmênides? Uma coisa eterna, que nunca muda, né? Ora, a noção de abelha nunca muda. O que muda são as abelhas individuais, não só mudam como morrem, né? Então, os indivíduos, eles estão inseridos no fluxo temporal de transformações do qual o Heráclito fala. Só que o Heráclito desconsidera essa dimensão, né? O Parmênides não, o Parmênides já falava dessa dimensão. Por isso que o Danilo lá, quando ele falou do Parmênides, ele falou, olha, o Parmênides vai dar no Platão e o Platão vai dar em um monte de gente depois, né? Então, para facilitar o nosso entendimento, vamos pensar que isso aqui é Deus, né? Que é como a filosofia cristã vai herdar a filosofia grega, né? Agostinho, que é influenciado por Platão, né, vai manter esse esquema, né? E aqui é onde está ser, está Deus, né? Que é esse ser eterno, imutável, etc, etc, que dá suporte para a realidade, né? E vejam, funciona direitinho do ponto de vista explicativo, porque se há um intelecto do próprio mundo, né? Um intelecto que governa as coisas, que dá regularidade às coisas, a partir do qual existem, por exemplo, leis como a lei da gravidade, né? A lei da gravidade também não existe concretamente, né? A gente vê os fenômenos se comportarem de acordo com ela, mas onde está ela? Quem estabeleceu ela? Onde, né? Então, isso funciona se a gente partir do princípio de que tem essa dimensão. Aí faz todo sentido você imaginar o quê? Bom, todas as coisas que existem no mundo, de alguma maneira, correspondem a ideias como essa que o Platão vai chamar de essências. Ideias ou essências, ele também usa a palavra formas e a palavra ideias. Tá? Mas essa noção é uma noção que vai ficar para a tradição, né? Então veja, né? Depois a gente vai falar dos filósofos existencialistas. No século XX, né, eu trabalho, né, estou dando uma disciplina sobre o livro do Heidegger, Ser e Tempo, que é um livro que ele escreveu em 1927, em que ele propõe uma ontologia, ou seja, uma ciência do ser, né, ou seja, retomar essa questão lá dos gregos, né, que para ele foi mal resolvida ao longo da tradição, ninguém tratou adequadamente a questão, né, retoma no século XX. Só que, o que ele vai tentar? Ele vai tentar pensar o ser sem essa dimensão, né? Ou seja, um ser que de alguma maneira está aqui, um monismo, né? Para ficar na ideia que alguém mencionou. É uma tentativa de pensar o ser num quadro monista, ou seja, sem supor uma outra dimensão, uma outra realidade. Aí tem uma filósofa, que eu também venho estudando mais recentemente, inclusive eu dei no dia eu faltei na nossa aula, porque eu estava numa banca de campismo e fiz uma conferência sobre a crítica dela ao Heidegger, né? Então ela escreve um livro, né, o do Heidegger de 27, ela escreve um livro nos anos 30, em que ela se contrapõe a ele a partir de bases cristãs, defendendo essa ideia aqui de essências, né? Tentando mostrar que só o finito, né, os individuais finitos só são possíveis porque existe um domínio das essências. Então, essa tese, né, ainda é defendida. Não é uma coisa que ficou lá no passado. Tá? E se a gente lê no detalhe, né, tudo funciona muito bem. A questão é, bom, né, existe esse mundo das ideias, né? É o que o Aristóteles logo em seguida vai colocar como problema. Fala. O senhor diz da Bíblia, quando o ser humano cria algo, por exemplo, um carro, ele já existia nesse mundo das ideias ou a gente insere ele lá? Não, a gente insere. Por quê? Porque o ser humano é o único ser que participa dos dois mundos, né? Quer dizer, a gente está aqui, né?
não ilustrei exatamente bem, né? O ser humano, ele tem, mas você vê que ele vem para cá, né? Então é um pouco essa ideia. O ser humano, ele está nos dois. Como vai estar nos dois na tradição cristã, né? A gente tem alma e tem corpo. Então a gente está aqui e está aqui ao mesmo tempo. Nós seríamos o único caso de um ser que está aqui e aqui. Então, como nós temos um intelecto à semelhança desse intelecto, quer chamemos, né, divino ou não, como a nossa mente opera de maneira semelhante, a gente consegue fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, né, o exemplo que você deu, o carro. Por meio do nosso intelecto, a gente repete, digamos assim, né, a gente faz o mesmo que Deus aqui. Né? A gente cria coisas. Assim como as coisas foram criadas, nós somos capazes de criar coisas. Os animais não são. Nós somos. Então, o que acontece aqui? Exatamente isso. A gente tem uma ideia e a partir dessa ideia a gente fabrica um carro. O Danilo dá o exemplo da planta do arquiteto. Né? Então, primeiro você tem a ideia do prédio, a ideia do apartamento, enfim, a ideia da casa. Né? Você desenha a casa num plano puramente ideal, digamos assim, né? Num plano abstrato, ainda não existe concretamente, existe só um desenho, uma folha de papel, né? Mas na verdade está na cabeça do arquiteto, né? que projetou aquilo. A partir daquilo vai se construir um prédio, vai se construir um foguete, vai se construir um carro, assim por diante. Né? Então, também explica como a gente cria as coisas. Né? É exatamente esse o ponto. Nós somos capazes de fazer o mesmo procedimento. Então, a ideia é essa. Você tem essências nesse mundo, como árvore e ser humano, e aí você tem os existentes individuais, que são como que exemplares, né, individuais, concretos, da ideia. Então você tem a ideia de árvore, e aí você tem as árvores individuais, que são todas elas diferentes entre si. Né? Não tem nenhuma que seja idêntica à outra. Né? No caso dos nossos produtos, pode até ser, mas eles não são o mesmo. Né? É um carro e outro carro, mesmo que eles sejam iguaizinhos. Então tem sempre, no mínimo, essa diferença, de serem duas unidades diferentes. Então aqui é o âmbito das diferenças, da diversidade, da multiplicidade e assim por diante. Aqui é o âmbito das essências. E árvore é sempre árvore, não muda. Né? Quer dizer, o que os nossos antepassados chamavam de árvore é o que a gente chama de árvore. Eventualmente pode mudar a palavra, nas diferentes línguas muda. Né? Só que a noção não. Árvore é árvore. Então, se a gente vai, por exemplo, aprender um outro idioma, ou vai ensinar o nosso idioma para alguém, né, a gente vai, por exemplo, usar desenhos, né, para falar. Árvore, tree, né, em inglês. Então, a gente vai... E aí, uma vez que a pessoa memorizou aquilo, pronto. Né, a gente começa a saber do que a gente está falando. Há um entendimento. Embora ela tenha aprendido que isso é tree e eu tenha aprendido que é árvore. Uma vez que a gente entra em acordo, pronto, está resolvido. O que ela entende por árvore é a mesma coisa que eu entendo. Isso, claro, vai ficando mais complexo à medida que a gente vai passando para substantivos abstratos, né, para noções que não são tão concretas, né, que não dizem respeito a objetos empíricos. Eu falei da virtude, por exemplo. Né, é a mesma coisa. Então, como é que o Platão vai resolver aqueles problemas que o Sócrates colocava? Justamente dizendo, olha, você quer saber o que é virtude? Está aqui. Aqui está a virtude. A partir dela, você tem ações virtuosas. Mas a virtude, enquanto tal, está aqui, é uma ideia. Basicamente é isso. Então, por meio, né, do conhecimento, se produziu a teoria, né? A partir das essências. Esse aqui vai ser o plano prático, né? Quando ele vai voltar, mas isso a gente já falou, que é o modelo ideal, né? A gente se adiantou a isso. A partir da mesma teoria, do mesmo âmbito de verdades, né? É possível então pensar aqui, né,
uma cidade ideal, né? Como a gente projeta um carro, né? Ou na época uma carroça, ou, enfim, né? Um navio, eu mencionei os navios que eram importantes para eles, né? Do mesmo jeito como a gente planeja um navio, a gente planeja uma cidade. Essa ideia do planejamento, vejam, né? As sociedades autoritárias recentes, né? Ou mesmo a China, né? Você tem o quê? Você tem um planejamento estatal de como deve funcionar, né? A economia, a política, tudo, né? A União Soviética também, né? E assim para as ditaduras em geral, né? A princípio partem de um modelo. Por isso que uma das grandes discussões, por exemplo, na tradição marxista, é justamente essa, né? Não se trata de um modelo ideal. Sobretudo, né, o desenvolvimento posterior do marxismo, né, vai caminhar cada vez mais no sentido de pensar como é que esse modelo, vamos dizer, como é que o que vai ser a sociedade tem que surgir a partir da própria realidade, né? Não é o filósofo que vai, ou o sociólogo, quem quer que seja, né, que vai projetar um estado ideal do mesmo jeito que o arquiteto projeta o prédio. A sociedade é um pouquinho diferente do prédio. E a sociedade é feita o quê? De indivíduos humanos que pensam cada um de um jeito, né? Por isso que a democracia fazia sentido para o Sócrates, porque ele valorizava a independência de pensamento, né? O pensar por si mesmo. O Platão está estabelecendo um modelo em que, por exemplo, o indivíduo não pode ler poesia, né? Ou seja, que é o tipo de coisa que acontece, né? No regime autoritário. Você proíbe uma religião, por exemplo, só pode ter essa religião, não pode ter aquela. Então, a diversidade dos indivíduos humanos, né, ela é sempre desprezada quando se coloca, né, esse ideal único sobre os indivíduos. Mas Platão, né, faz isso. A princípio, né, quer dizer, eu estou aqui fazendo uma caracterização em linhas gerais do Platão. Mas não é à toa, por exemplo, que o Popper colocou Platão como o primeiro inimigo da democracia, porque de fato ele está falando, a democracia se corrompeu, ela é um regime fraco, nós precisamos de uma cidade assim, assim, assim. Mas voltemos aqui ao plano teórico, né? Então o plano prático, acho que já ficou mais ou menos claro o tipo de posição que ele tem, né? E como ele é diferente do Sócrates. Você vê como Platão se desviou do mestre, né? Que é o que caracteriza todo grande filósofo. Em algum momento ele rompe com o mestre e cria sua própria filosofia, né? Senão não tinha entrado para a história como um filósofo original. Bom, então, aqui está o conhecimento. Esse conhecimento é um tipo de conhecimento que a gente pode chamar de metafísica. Lembra lá daquele meu primeiro slide que eu falava, fazia aquela posição entre física e metafísica? Olha, aqui é exatamente disso que se trata, né? Você tem a física, o mundo físico, e o mundo metafísico, ou seja, que está além da física, né? Ou que está acima da física, né? Dependendo de como a gente representa, porque na verdade, como ele não é acessível aos sentidos, né? A gente só representa, mas no fundo a gente não tem muito como. Mas há duas dimensões. Então, é o primeiro grande sistema metafísico, né? Um pouco antecipado pelo Parmênides, segundo o Danilo mostra, né? Para o Heidegger não, para o Heidegger Parmênides ainda não é um metafísico, pelo tipo de leitura que ele faz ali, que a gente viu só um pedacinho, mas a princípio, né, identifica-se no Parmênides, por causa da ideia de ser, né, um pensamento que vem dar no Platão, né, que Platão herda dele, mas o ser adquire aqui uma força muito maior, né? Então, daria para dizer que Platão é o primeiro metafísico da história, é exatamente o que o Heidegger faz, né? Para ele, Platão é o primeiro, Nietzsche é o último. Ele considera o Nietzsche um metafísico, embora o Nietzsche mesmo se dissesse um antimetafísico, né? Ele critica duramente a metafísica, né? O Heidegger vai tentar mostrar que ele cai em contradição e acaba sendo um metafísico. Mas o Platão seria claramente, vamos dizer, o primeiro sistema metafísico, o primeiro sistema de pensamento que estabelece duas realidades e tem, né, uma resposta total, né, uma resposta de caráter global, que explica tudo.
e que explica o mundo físico. Né? Então, isso é o que a metafísica pretende. Né? Ela está além da física e explica como é o mundo, por que o mundo é, por que nós explica tudo. Ainda que o Platão, o Danilo fala isso, não seja muito claro a respeito do que é esse ser. Então, isso fica meio nebuloso. Né? Quer dizer, ele postula, tem o ser. Né? No mito da caverna, que o Danilo analisa no final do capítulo, o indivíduo que se liberta, né, do mundo da caverna, no fim do percurso, que ilustra esse percurso da educação que eu estava falando, no fim do percurso ele encontra o ser. Né? Ele como que vê o ser, ele vê com os olhos da alma, né? Essa imagem que Platão usa. Então, o indivíduo que é o processo ilustrado aqui, né? Quando o Danilo fala do mito da linha dividida. Né? São duas, como se for, aqui estão as duas linhas, né? A linha A e a linha B. É como se o indivíduo ele vai subindo até, eu coloquei aqui um olho místico, né? Uma figura. Ele primeiro vê a árvore com os olhos do corpo, né? Ele produz nomes, né? Ele dá nomes às coisas, então a palavra árvore, ela surge aqui. Aqui já há um conhecimento das coisas sensíveis, que só é possível graças à essência árvore, né? Quer dizer, a gente só consegue dar nomes às coisas, tudo que acontece com a gente só acontece porque existe isso aqui. Né? Nesse nível, então, a gente já consegue ter essa compreensão das essências e daí a importância da geometria. Né? Elaborar figuras geométricas que não têm correspondência no mundo físico, né? São perfeitas, a gente cria. Né? Se a gente for desenhar, já não é perfeita, né? Mas na nossa mente a gente sabe o que é um triângulo equilátero, por exemplo. Né? A gente conhece as propriedades dele. Então são figuras ideais, né? Produzidas pelo nosso intelecto. Por que o nosso intelecto é capaz de produzir figuras ideais? Pela mesma razão pela qual ele é capaz de produzir nomes para as coisas. Porque ele está ligado a esse domínio, ao mundo das ideias. Né? E o ápice do conhecimento é enxergar com os olhos da alma o ser ele mesmo. Né? É como se fosse, se a gente pensar, né, em Deus, como se fosse enxergar Deus, né? Ter a visão de Deus. Seria o ponto máximo do conhecimento. Que é o que acontece, né, o que o Platão ilustra no mito da caverna. Então, no final do percurso, o indivíduo, né, que se libertou das correntes que o prendiam no fundo da caverna, né? Talvez vocês conheçam esse texto até de ocasiões anteriores, né? Mas o Danilo coloca ali. Ele é capaz de ver o ser com os olhos da alma, não com os olhos do corpo, porque os olhos do corpo não veem. Né? Então ele usa essa imagem, essa metáfora do olho da alma. E é um processo de ascensão. Né? Então a gente vai evoluindo até chegar na verdade. Claro, aí isso vai, né, ser mais detalhado, né? Como eu falei, tem toda uma teoria, inclusive, sobre como que o indivíduo deve ser educado para conseguir chegar aqui e assim por diante. Né? No mito da caverna a gente tem uma ilustração disso, né? Que supõe o quê? Que o filósofo vai lá e liberta o cara. Né? E aí o cara, quando chega lá fora e enxerga o ser, né, ele não quer voltar, ele quer ficar lá. O mesmo problema aparece na filosofia cristã, que discute isso. Né? O indivíduo que chega no infinito, né, que tem contato com o eterno, com Deus, ele não quer voltar para o mundo. Só que ele ainda está no mundo finito, ele não morreu ainda. Né? Ele só vai estar com Deus depois que ele morrer. Né? E ele não pode se matar para isso. Então ele continua vivendo aqui. Né? Então a gente vai ao mundo inteligível, mas a gente volta, a gente não pode ficar lá. A gente volta. Não tem como não voltar, porque na verdade a gente não saiu. Né? A gente sai no sentido figurado. Então a gente continua nos dois. E aí o que o indivíduo que está aqui vai fazer? Aí passa a ser a missão dele. Uma vez que ele conheceu a verdade, ele vai tentar libertar outros e trazê-los para a verdade. Aquilo que o Sócrates fazia. Só que o Sócrates não tinha o mundo das ideias, não tinha ser, não tinha esse processo todo. O Sócrates só tentava fazer os caras pensarem por si mesmos. Né?
No caso do Platão, a coisa é muito mais sofisticada, muito mais complexa e envolve uma concepção forte de verdade, né, do que seria a verdade. Então, veja, o mesmo processo, aquele nome maiêutica, né, que a gente viu sobre Sócrates, está aqui presente. Só que, por que isso é possível? Aí entra um outro elemento do Platão que tem a ver com o que eu falei aqui, né? A nossa mente está ligada a esse mundo. Então, como nós viemos de lá, né, digamos assim, né, como nós viemos do mundo inteligível para o mundo sensível, né, então, enfim, dá para pensar, né, isso aqui na chave da filosofia cristã, das filosofias monoteístas, de maneira muito fácil. A nossa alma, ela já existia, ela vem para o corpo. O que o Platão está dizendo ela traz conhecimentos do outro mundo. A gente nasce, esses conhecimentos estão lá. Só que eles estão inconscientes, eles precisam ser despertados. O que o filósofo faz? Ele desperta, né? Esse é o papel do filósofo. Ele vai despertar esses conhecimentos que já estão lá. Ele vai liberar esses conhecimentos, né? E aí o indivíduo vai ser capaz de percorrer aquele processo. Tá? Então esse é um outro ponto da teoria do Platão, né, que marca uma posição que vai dar muita discussão, né, que é a ideia de inatismo. Será que a gente já tem alguma coisa quando nasce, né, algum conteúdo na nossa mente ou não? É uma discussão que vai ocupar os filósofos. Talvez não tenhamos conteúdos, mas estruturas mentais que possibilitam o conhecimento. Essa vai ser a gente vai ver isso depois ao ver a discussão, como é que a modernidade herda essa discussão, né? Que vai chegar na modernidade passando pela filosofia cristã. Por isso que dá para fazer essa tradução do Platão para o cristianismo e entender como que isso vai chegar na modernidade. O Nietzsche tem uma célebre frase em que ele diz o seguinte, que o cristianismo nada mais é do que um platonismo em versão popular, um platonismo para o povo. Porque... Sim, o Nietzsche é super polêmico, né? Enfim, tem um viés aristocrático, então ele tem não, mas a gente vai falar do Nietzsche mais tarde. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Nietzsche percebe essa semelhança estrutural, né, entre o sistema platônico e a visão cristã de mundo. Você tem duas dimensões, né? O indivíduo ele já vem com o conteúdo da outra dimensão, quando ele morrer ele vai voltar para cá, enfim. Há muita semelhança. Né? E para o Nietzsche, o grande problema é essa dualidade. Essa dualidade ela cria uma série de problemas, como o Aristóteles já vai mostrar. Né? O Aristóteles vai se contrapor ao Platão justamente nesse ponto. Vai radicalmente criticar essa ideia, tentando demonstrar, né, isso também a gente vai ver no Aristóteles como funciona, logicamente, que não dá para conceber duas realidades. Né? Vai ter lá uma argumentação que a gente vai examinar. Ele parte daí. Então ele rompe com essa noção de dois mundos, de um mundo só. E a partir desse mundo que os nossos conhecimentos, a partir dos sentidos, sim, há uma ascensão, mas não se trata de passar para outro mundo. A gente simplesmente, com o nosso intelecto, processando informações que vêm através dos sentidos, a gente elabora teorias de caráter geral, né, de caráter universal, está lá no outro, na verdade, para compreender as coisas. Tá? Uma outra dimensão, só para completar aqui, que ganha importância no Platão por conta de todo esse modo de compreender a realidade, é a ideia de contemplação, né, que é uma coisa também que vai aparecer em muitos autores. Quer dizer, o ideal de sabedoria, né, quer dizer, o filósofo, né, o que é máximo, o ponto máximo da sabedoria? É a contemplação da realidade. É aquele momento em que o cara vê o ser. Né? Então, a contemplação, né, seria essa capacidade de ver o todo. Né? Há uma felicidade associada a isso. Né? Então, há um ideal de felicidade também relacionado ao ser. Valores morais, porque o bem está lá. Quando o indivíduo vê o ser, isso é importante. Né? Por que o Platão tem todas as propostas que eu falei sobre a cidade ideal, etc, etc? Porque o ser para ele, já tem o bem, o belo,
e o verdadeiro. Né? Essas três noções, verdade, beleza e bondade, tchau, estão no ser. Então, o filósofo, uma vez que ele consegue, né, chegar a essa contemplação do todo, ele compreende o que é o bem, ele compreende o que é a beleza e ele compreende o que é a verdade. Por isso que ele pode ser o rei, né? Porque ele sabe tudo, em última instância, né? Mas esse é um ponto também que vai ficar para a história. Qual é a relação, né, entre bem, belo e verdade? Isso vai dar o que pensar. O Kant, por exemplo, né, tem o sistema das famosas três críticas: a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar. Na crítica da razão pura, ele trata do verdadeiro. Na crítica da razão prática, ele trata do bom. E na crítica da faculdade de julgar, ele trata do belo. Né? Esses três temas, né, são três grandes temas da filosofia. Supostamente todos os filósofos têm uma resposta para cada uma dessas coisas. Todo filósofo tem uma certa compreensão do que é a verdade, do que é o bem e do que é a beleza. Né? Então Platão tem uma, Aristóteles tem outra e por aí vai. E ao longo do tempo vão ter várias. Por isso que também a figura do sofista, como esse cético que olha para isso e desconfia, vai estar o tempo todo presente. Né? A figura do cético, vamos dizer, como uma posição filosófica, ela vai surgir, né, um pouco depois, né, historicamente, mas ainda no contexto grego. E o ceticismo vai ser o quê? É como o sofista, né? É o cara que olha de fora e vê, bom, Platão está dizendo uma coisa, Aristóteles está dizendo outra, Agostinho vai dizer outra, São Tomás de Aquino vai dizer outra, fora os outros nomes que não estou mencionando. Descartes, bom, chega uma hora que você fala, né, aquilo que os sofistas falaram nos pré-socráticos, né? Como é que não dá para saber quem é que está certo? Então passa a ser uma atitude, né? O ceticismo passa a ser uma atitude, mas uma atitude que tem, por exemplo, consequências no âmbito prático, né? No sentido de, a partir dessa modéstia, né, socrática, de falar eu não sei, né, você tem uma outra atitude também no âmbito, enfim, aí tem uma série de desdobramentos. Mas, vamos dizer, toda vez que você tem um filósofo que monta um sistema desse, percebe? É um sistema que dá conta de tudo. É o primeiro sistema filosófico da história da filosofia, né, com essa característica. É um sistema que abarca o todo da realidade e explica tudo. Não deixa nada de fora. E aí a gente vai ver como é que o Aristóteles se contrapõe a isso e põe outro sistema no lugar. Né? E aí esses dois sistemas, eles vão ficar como duas grandes referências, e essa, vamos dizer, o debate entre eles, né, a contraposição entre eles vai se repetir, né, em outras figuras, digamos assim, ao longo da história da filosofia. Né? Então muitos outros vão repetir isso. E eu procurei colocar ali, né, vinculado, né, então o que eu coloquei aqui são as coisas do Sócrates, né? Quer dizer, o Sócrates, ele já tem essa dimensão do autoconhecimento, isso produz independência, por aí há uma valorização da democracia, etc. Mas essas coisas, no Platão, elas perdem importância. Isso fica lá no reles mundo sensível. Aqui estão as verdades. Aqui está, né, o acesso ao ser. Então, claramente, né, se a gente pensa lá no Parmênides versus Heráclito, é como se o Platão estivesse dizendo, olha, o Parmênides estava certo. E ele pega só que ele elabora todo esse sistema a partir daí. Né? Bom, eu não sei como é que vocês têm procedido, né? Eu vi que a maioria já saiu porque tem a coisa do fretado e tal, então, né, dificilmente dá para terminar a aula às 11, mas quem puder ficar até às 11 e quiser esclarecer dúvidas, estou à disposição.